Peço que os irmãos fechem os seus olhos, recline sua cabeça. Senhor Espírito Santo, mais uma vez, Senhor, estou aqui, Senhor, na Tua presença. Eu peço a Ti somente, Senhor, como Moisés pediu naquele dia, Senhor, que Tua presença fosse com ele naquela batalha. E hoje, Pai, eu sei que agora, neste momento, existe uma guerra espiritual, Senhor. Eu peço agora que a Tua espada esteja desembainhada, Senhor, e daquela minha boca saiam as flechas de fogo, Senhor, derrubando barreiras espirituais, Senhor, muralhas, Senhor, que foi colocada no mundo espiritual pelo diabo, venham ser quebradas hoje, Senhor. Usa-me como Teu instrumento, Senhor, a Tua unção, a Tua virtude venha sobre mim, meu Pai, para que da minha boca, Senhor, saiam as Tuas palavras, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Os irmãos pode se sentar. Pode se sentar. Os irmãos que estão aqui na casa de oração, os irmãos que estão acompanhando nós em casa, sabe que já vemos há 5 domingos passados já falando sobre a doutrina do corpo, em que o domingo passado foi o quinta ensino que nós meditamos da palavra. Nós trouxemos especificamente sobre o olho e o ouvido, que é a entrada da vida e da morte dentro do homem. Porque esses 2 portais estão abertos, e ali que entrou o pecado no jardim do Éden. E também pelos olhos e pelos ouvidos entram também a luz da palavra de Deus, a verdade. E para que todo o nosso corpo seja iluminado, é necessário que a luz entre em nós. Quem vai consagrar o corpo? Quem vai fugir do pecado? Se não conhecer aquilo que é o pecado, aquilo que agrada ao Senhor. Então hoje nós vamos falar sobre um outro órgão que está no nosso corpo, em que eu não coloquei ele em pauta naqueles primeiros 5 dias, foi separado como os olhos e os ouvidos, é a boca. Amém? Então hoje nós vamos estudar sobre a boca, a nossa boca. Eu coloquei aqui no meu estudo que a boca ela é uma arma. Ela é uma arma espiritual, tanto para a vida como para a morte. Então, para nós começar esse estudo, vamos começar no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Provérbios 18, 21. Está logo depois do livro de Salmos. Provérbios 18, 21. Livro de Provérbios 18, 21. Amém? O irmão ou a irmã que não tem a Bíblia, ou não tem condição, está cuidando da criança, abra os seus ouvidos, irmão. Abra os seus ouvidos, porque Jesus ele já alertou nós desde o começo. O que Deus mostrou para o irmão está na profecia. Jesus mostrou para mim na palavra. O que ele viu no olho, eu vi nos olhos da fé na palavra. Está tudo aqui. E os louvores falaram conosco. Fica firme nas promessas de Jesus. Não deixa que tua cruz venha a ser lançada, porque ela tem que ser levada até o último dia. Porque existe um Todo-Poderoso, porque Ele é a honra e a glória. Provérbios 18, 21. Presta atenção, irmã. A morte e a vida. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Essa palavra aqui está dizendo, ela é muito poderosa, porque nós vamos entender. Salomão ele escreveu que a morte e a vida está no poder da língua, que está na boca. A boca ela tanto serve para comer, nutrir o corpo,
Jesus falou que nada que entra pela boca contamina o homem. Ele considerou todos os alimentos que Deus criou puro, exceto os consagrados às entidades e o sangue, aonde está a vida do corpo. Então, o que entra na boca do homem não contamina, mas Jesus falou que sai da boca vem do coração. Porque nós aprendemos domingo passado que entrou no olho e no ouvido. Que o nosso coração, esse coração que a Bíblia fala, é o nosso interior. É a nossa alma, o nosso ser interior que está dentro desse vaso de barro. É como o estômago da nossa alma, o que nós vemos e ouvimos alimenta ela. E agora, Salomão vem falar da língua, que está na boca, que se alimenta. Mas ele está falando aqui, que nela está o poder da vida e da morte. É nela. Porque dela sai palavras de vida, e nela sai palavras de morte. Se lembra do culto de ontem? Quem se lembra do culto de ontem? Maldição. Por quê? A palavra, ela está escrita. Não está escrita? Ela está aqui. Os irmãos que ficaram até o fim do culto viram o que aconteceu aqui, não viram? O diabo, contra esse livro aqui, ó, papel, ele falou que ele pode contra isso aqui. Só que quando eu abri, eu falei, e agora? Eu não posso, porque me queima. Porque não é a tinta, não é a tinta. Não é a tinta, não é a frase, é a palavra. Essa aqui, ó, essa aqui, que está aqui, ó, porque isso que daqui veio do Espírito Santo, e o Espírito Santo é o Senhor. Então, a palavra de Deus, no mundo espiritual, ela é vida, ela está viva. Ela é vida. Por que você acha que Deus não permitiu Balaão amaldiçoar o povo? Alguém podia contra a bênção de Deus? Não, mas ele não permitiu. Porque as palavras de bênção e de maldição, elas estão vivas no mundo espiritual. Nós estamos acostumados no mundo físico, mas no mundo espiritual é diferente. Se um pai tem uma criança pequena, um pai que não tem conhecimento da palavra, ele amaldiçoa seu filho, ele começa a lançar palavrão naquele menino, começa a lançar maldição, como os irmãos falam, gorar, né? Gorar a criança, falar coisa ruim, tomara que quebre uma perna. Irmão, eu vou falar para você, se Deus não guardar, o diabo pega. Sabe por quê? Porque você lançou uma palavra. Você quer ver? Josué, quando o poder de Deus derrubou as muralhas, sabe o que Josué fez? Ele falou, maldito é o homem que edificar Jericó, as muralhas de Jericó. Ao colocar o fundamento, o seu filho primogênito, o primeiro, o mais velho, vai morrer. E quando colocar a porta da muralha, o seu filho mais novo vai morrer. Passou centenas de anos. Eu não me lembro o nome do homem. A Bíblia fala, em 2 versículos, quando ele colocou o fundamento, e Jericó foi edificada. Zaqueu estava lá, Jesus entrou lá. Mas quando o homem colocou o fundamento, o alicerce da muralha, o seu primogênito morreu. E quando ele colocou a porta, o seu filho mais novo morreu. Quem sabe esse homem nunca sabia dessa maldição. Quem sabe nunca falaram para ele. Mas aconteceu. Porque a morte e a vida estão no poder da língua. Não esqueça, existe um poder na língua. E o grande poder foi revelado ao homem. Qual? O Evangelho é o poder
de Deus para salvar o que crê. E esse evangelho, eles são da onde? Esse evangelho são da onde? Não é de homem. Ele não é de homem, mas ele saiu da boca de Deus. Jesus, aquele que não usurpou ser como Deus, mas se esvaziou e tomou a forma de servo, ele veio trazer a revelação da verdade. Então Jesus, ele lutou contra o diabo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, disso viverá o homem. Agora ele fala, então nós temos um poder em nós. Você tem um poder na tua língua, de levar vida e de levar morte. E ele fala, o que utiliza ela bem, vai comer do seu fruto. O que utiliza ela bem, então agora tem um ponto e uma vírgula. O que bem a utiliza o quê? A língua. Então ela é útil, ela é usada. Come do seu fruto. Você vai comer do fruto. Aonde você for, chega no lugar, vou fazer uma comparação. Chega no meio de uma facção criminosa e começa a falar besteira lá dentro para você ver. Começa a falar besteira lá dentro, você vê o que você vai comer lá. Você vai comer chumbo. Então, aquilo que você utilizar ela, você vai se alimentar. Agora, se você vai levar vida, você vai se alimentar da vida. Porque você vai estar levando vida e vai trazendo vida para você mesmo. Porque nós vamos entender que a nossa boca não pode ficar calada. Não pode ficar calada. Amém, os irmãos entenderam? Esse é um dos principais passagens. Não esquece, a morte e a vida estão no poder da língua. Então existe um poder aí. Amém? Provérbios 21, 23. Provérbios 21, 23. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma da angústia. É só um complemento daquele ponto e vírgula. O que bem a utiliza, come o seu fruto. Aqui ele está falando assim, ó. O que guarda, ele não calou, ele guardou. O que é guardar? Vigiar. Ele não vai falar coisa errada. Ele não vai falar besteira. O que guardar a sua boca, a sua língua, ele guarda a sua alma da angústia. Porque todo mal que você falar, você vai desfrutar dele. Então o homem vai guardar. Agora Deus já começa a falar para nós: guarda a tua língua e a tua boca. Guarda, não é para se calar. Esse se guardar é uma forma de você vigiar. Antes de você falar, segura. Lá vai chegar no versículo. Antes de você falar, segura. Porque o falar precipitadamente tem palavras que não tem como voltar atrás. É como aquele ditado: o leite derramado, assim a palavra foi lançada. É como uma flecha. Tem uma passagem bíblica que eu não me lembro onde que está, onde Deus fala que o servo dele é um arco de bronze na mão dele, e que dele sai flechas de fogo. Porque a flecha lançada, ela não volta. Ou ela é um bumerangue que vai e volta? Não.
ela é lançada. Então agora Deus fala assim, ó, guarda a língua aí, a tua boca, porque você vai guardar a tua alma da angústia. É a tua alma que vai ser livre da angústia. Não só da angústia daqui, dessa terra, mas da angústia daquilo que está por vir. Esse é o pior. Porque muitos estão na angústia lá embaixo, por causa da língua. Foram crentes, criam em Jesus, mas não guardaram a língua. O diabo enganou. Ele quer nos enganar. Parece uma coisa tão simples, né? Falar da boca, né? Mas é uma coisa perigosa, porque eu falando aqui, se eu não fizer o que eu estou falando aqui, eu já não guardei ela. Você entendeu? Primeiro veio para mim. Primeiro veio para mim. Então eu tenho que olhar para mim e olhar para essas palavras. Opa, eu preciso me consertar. Eu preciso mudar. Porque se essa palavra aqui está viva, está escrita, está viva, essa palavra aqui, ela vai me julgar. João 12. Eu não julgo, mas tem quem eu julgue no último dia. Essa palavra que eu tenho dito nos julgará. Amém? Mateus 12, 36. Mateus 12, 36. Agora vocês vão começar a entender. O que é guardar a boca e a língua? Mateus 12, 36. Jesus falando. Digo-vos que toda palavra frívola, não sei como é que está a versão de vocês. Palavra frívola é uma palavra pesada. É uma palavra que ela é como uma flecha que machuca. É como um palavrão. É como uma calúnia. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. É por causa disso aqui. Agora você viu? Pega agora as duas passagens de Salomão. A vida e a morte estão no poder da língua. O que dela bem se utiliza vai comer o seu fruto. Aí ele fala, guarda a tua língua, a tua boca, porque vai livrar a tua alma da angústia. E agora pega essa passagem. Toda palavra frívola, maligna, ruim, errada, mentirosa, caluniadora, difamadora, o homem vai dar a conta no dia do juízo. É tudo por isso aqui, ó. Esse momento aqui. Mas André, eu já menti. Nossa, eu falei algo errado pro meu irmão. Eu magoei meu irmão. Você está vivo? Vai lá e se reconcilia com ele, Jesus falou. Te arrepende. É por isso que está aqui. Quem daqui não errou? Quem sabe nós estamos errando ainda. Mas Jesus nos ensina para edificação. Então, olha o poder da língua aqui, ó. Vai dar conta no dia do juízo. Versículo 37. Presta atenção. Olha o poder da vida aqui. Aqui está o poder da vida e da morte, ó. Porque pelas tuas palavras será justificado, e pelas tuas palavras será condenado. É as tuas palavras. As tuas palavras vão te julgar. Sabe o que Paulo fala em Romanos? Ele fala que aqueles que morreram sem a lei de Moisés, eles vão ser julgados pela sua própria consciência, condenando-se e se justificando. E aqueles que morreram pela lei serão julgados. Porque aquele que é somente ouvinte da lei e não pratica, ele está condenado. Mas aquele que nunca ouviu a lei, mas tem a norma da lei no seu coração, ele vai ser julgado por ela.
Por isso que agora Jesus veio nos dar a justiça de Deus, a libertação do nosso pecado por meio do seu sangue. Então, Jesus está falando aqui do juízo, porque Jesus estava alertando esse povo, Jesus estava pregando a verdade, e muitos estavam falando mal de Jesus. Tinham pessoas aqui que já blasfemaram do Espírito Santo, chamando que ele era endemoniado, que o Espírito que estava em Jesus era de Beelzebu. Só que esse pecado, Jesus falou que não tem arrependimento, não tem perdão para ele. Por isso que Jesus estava alertando, a palavra frívola que vocês falar, vocês vão dar conta de juízo, mas vocês podem se arrepender, porque pelas tuas palavras você vai ser julgado, justificado ou condenado. Amém? Os irmãos entenderam? Romanos capítulo 2, versículo 1. Romanos capítulo 2, versículo 1. Aqui é Paulo falando agora. Jesus ensinou lá. Agora Paulo, ele vai fortalecer o que Jesus falou. Presta atenção. Portanto, és indesculpável quando julgas ao homem, quem quer que sejas. Ele está falando de pessoas ímpias aqui. O contexto, ele fala de pessoas ímpias. O que é ímpio? Que vive na impiedade, que é o contrário ele é a injustiça. Impiedade vive na injustiça. E a pessoa que não é ímpia, ela vive na santidade. É o contrário. Ao contrário de santidade, é a impiedade. É piedosa. Piedosa é a pessoa que teme a Deus. A pessoa piedosa, ela teme a Deus. E o ímpio não teme a Deus. Ele vive deliberadamente pecado. E o piedoso, ele vive na santidade, na justiça. Portanto, é indesculpável quando julgas ao homem quem quer que seja. Porque no que julgas o outro, a ti mesmo te condena. Por quê? Por que esse homem está julgando o outro, está sendo condenado? Pois pratica as mesmas coisas que condena. Mas o que está condenando ele aqui? Ele está falando para alguém: você é ladrão, você roubou a minha bicicleta. Ele está julgando. Ele não está mentindo, mas ele está julgando. Ele quer justiça, mas ele mesmo rouba o seu patrão. Quem és tu, homem, para julgar o outro? Tu condenas, julga, mas tu pratica a mesma coisa. Paulo está falando do homem ímpio, aqui no livro de Romanos 2, que ele fala lá em cima no versículo 18, do capítulo 1, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. Entendeu? Esse é o contexto. Mas vamos continuar. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade. É segundo a verdade. Esse é o juízo de Deus. Contra os que, segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. Que coisas? Condena, mas pratica a mesma coisa. O juízo de Deus é contra essa pessoa. Tu, ó homem, que condena os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensa que tu te livrará do juízo de Deus? É aquele provérbio: o sujo falando do mal lavado. Está lá falando mal do deputado, do presidente, mas faz a mesma coisa. O presidente está roubando o cofre do governo, mas está roubando o seu vizinho, roubando o seu patrão, não paga água, não paga luz, deve aluguel, se muda de noite, não paga, e está julgando o presidente. Pensa que tu vai te livrar? É a tua própria boca que vai te condenar. O poder está nela.
Agora, o que Deus quer de nós, irmão? Arrependimento. Senhor, eu menti, eu caluniei. Eu falei mal daquela pessoa, mas eu praticava a mesma coisa que ela. Agora, pela tua boca, você vai ser justificado, porque você assumiu o teu erro e se arrependeu. Você entendeu agora? O poder da vida e da morte? Entendeu o poder da vida e da morte? É uma moeda de dois lados, ó. Vida, morte, vida, morte, vida, morte. Está aqui, ó. Não precisava falar mais nada. Acabou a doutrina. Mas nós vamos trazer mais texto e contexto para nós nos fortalecer. Os irmãos entenderam até aqui? Entenderam? Então, Provérbios 21, 23. Guarda a tua língua, vai livrar a tua alma da angústia. Não só aqui, mas lá. Naquele dia. Esse aqui, ó. Pensa que tu te livrará do juízo de Deus? Mas lê o versículo 4. Ou despreza a riqueza da bondade e a tolerância e a longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Isso aqui. Então por que Deus tolerou? Eu menti 38 anos. Eu vivi a vida de mentira. Eu adorava mentir, eu era ladrão. Então o que me conduziu ao arrependimento? A bondade e a longanimidade e a tolerância. Deus me tolerou. Deus foi bondoso, Deus foi tolerante, Deus foi longânimo. Sabe o que é longânimo? Uma bondade que é cumprida assim, ó. Cumprida. Até essa bondade, essa longanimidade me levou ao arrependimento. E quando eu cheguei ao arrependimento, quando a luz entrou pelos meus olhos e pelos meus ouvidos. Estou todo errado. Estou falando mal dele, mas faço a mesma coisa. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. Jesus falou. João 3,36. Aquele que se mantém rebelde contra o Filho não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. O amor de Deus foi derramado, mas o que predomina sobre a vida do homem na terra, porque o mundo está na impiedade, o que predomina sobre o homem? A ira de Deus. Mas o que tem que predominar na vida do crente, de nós? Tem que predominar sobre nós a verdade para o amor de Deus continuar em nós. Vamos agora para o livro de Tiago, capítulo 3. Lá no finalzinho. Pouco antes do Apocalipse. Tiago, capítulo 3. Uma leitura um pouco extensa, mas é necessário nós ler. Amém? Diz assim, Tiago capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, não torneis muito de vós mestres. Mestre é um professor que ensina. Sabendo que havemos de receber maior juízo. Por quê? Falou mais. Você entendeu? O mestre é o que mais falou. Que ele vai ter que dar conta das palavras. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Ele reconheceu a sua vida terrena. Porque todos tropeçamos em muitas coisas.
Se alguém não tropeça em muitas coisas, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o seu corpo. Para aqui. Ele está falando que o homem, quando ele tem domínio sobre a boca dele, ele guarda tua boca. Ele falou que ele consegue frear o seu corpo. Porque ele vai fazer uma comparação agora, você vai entender. Olha o versículo 3. Ora, se pomos os freios na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também dirigimos o corpo inteiro. Quem monta a cavalo sabe. Puxa para cá, ele vem para cá. Mas aonde que ele está sendo dominado? Pela boca. Ele falou que o ser humano é assim, como um cavalo. Se você conseguiu colocar o freio na tua boca, o teu corpo inteiro vai ser refreado. É o corpo inteiro. A doutrina do corpo? A doutrina do corpo? Estão falando do corpo, já faz 5, esse é o 6º domingo. Mas você vê a boca? Diz que ela tem o poder sobre o corpo inteiro agora. Continua. Aí ele vai outra comparação, vou usar um navio. Observar igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de grandes ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira a vontade do timoneiro. É como um navio enorme, mas o leme, que é somente uma pá que está ali, ele dá a direção do navio. Para cá, vai para lá. Mas ele manda o navio inteiro. Ele falou que aquele leme é como a boca do homem, a língua do homem. É a língua que vai levar o homem para o seu caminho. E se o homem é perfeito varão, ele consegue refrear. Opa, guarda a tua boca para tirar a tua alma da aflição. Não esqueça esse versículo. Guarda a tua alma. Aí ele continua, versículo 5. Assim também a língua. Assim também a língua. As duas comparações. Que ele falou do cavalo e do navio. Assim também a língua. Pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Soberba. Se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande floresta. Usou outra comparação. Eu já vi isso aqui, viu? A pessoa fumou. Irmão, acabou com a floresta. Ele falou que essa é a língua. Uma pequena brasa que pode colocar uma floresta em fogo. Pequeno órgão do corpo. Que tem um grande poder de vida e morte. Aí ele continua. Versículo 6. Ora, a língua é fogo. É mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Olha só. A língua contamina o corpo inteiro. Não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Olha aqui agora, o poder da morte que ela tem. Ele está falando que a língua, ela tem o poder de levar você para o fogo do inferno. É isso que ele está falando. Porque a língua pôs uma carreira inteira da humanidade no fogo. A língua. E qual língua foi essa? Antiga serpente. É assim que Deus diz? Não comereis de nenhuma árvore? De certo que você não vai morrer. Você vai ser como Deus. Colocou a carreira humana em fogo.
Você viu? Uma cobra, eu creio que ela andava, porque Deus amaldiçoou, ela falou que ia se rastejar. Quem sabe era um bicho bonito. A língua dela, usou a língua dela. Lembra da jumenta de Balaão? Colocou a vida de Balaão em fogo. A jumenta. Deus deixou a jumenta falar. E a jumenta foi repreendeu o profeta. A língua. Os irmãos estão entendendo? Vendo o poder da língua? Olha o poder da tua língua. Como eu falando aqui. Estou deixando para vocês vida. Deixando vida. Mas eu posso deixar morte. Eu posso vir com heresia e deixar morte para vocês. Entendeu? Por isso que muitos hoje estão sendo levados ao fogo do inferno por causa de línguas. Vamos continuar. Versículo 7. Pois toda espécie de feras, e vai usar outra comparação. Toda espécie de feras, aves, répteis e seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. Foi isso que Deus deu a Adão, o domínio. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Ó, língua de cobra. João Batista falou, raça de víboras. O que é uma víbora? Uma serpente. São filhos de serpente, filhos do diabo. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Viu mal? Não adianta falar Jesus eu te amo e balançar maldição sobre o homem, que é feito à semelhança de Deus. É um mal incontido, é um veneno, é uma língua, é venenosa. Jesus falou, vocês honram-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Então era uma língua mentirosa, porque falava e não vivia, pregava e não vivia, porque a língua ela tem que ter o domínio sobre o corpo inteiro, então ela tem que tomar o corpo inteiro, então o que sair dela tem que ser aquilo que está no corpo inteiro. Versículo 10. De uma só boca procede bênção e maldição. Ponto. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Por que Tiago escreveu isso aqui? Porque a igreja que ele escreveu, estava acontecendo isso. Era algo que estava acontecendo na igreja. Fofoca, calúnia, difamação, mentira, contenda, que sai pela boca. Não adianta vocês falar que vocês são de Jesus, e a boca de vocês é uma boca de cobra. Não adianta nada. Então não adianta eu querer ter uma aparência de crente, eu acredito na doutrina, que eu tenho que consagrar meu corpo, mas por dentro é uma imundícia. Não convém que essas coisas sejam assim. Versículo 11. Acaso pode uma fonte jorrar da mesmo lugar água doce ou amarga? Ele fez uma comparação. Pode? Ele falou que não pode. Por que não pode? Então, se o amor de Cristo está dentro de nós, a nossa língua tem que ser refreada. A nossa língua tem que ser disciplinada. Amém? Amém, meus irmãos? Você quer ver agora o poder da vida que tem a língua? Mateus 15, 18. Falemos do poder da morte. Mateus 15, 18. Lembra que o Tiago falou que a língua contamina o corpo inteiro?
Se lembra? Tiago falou, a língua contamina o corpo inteiro. Jesus dizendo aqui, mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. E o que sai da boca, não é pela língua? Ele está falando de palavra. O que sai da boca vem do coração, é isso que contamina o homem, porque o corpo do homem tem que estar iluminado, mas dentro do homem está sujo. Então a luz tem que entrar pelos olhos, pelos ouvidos e limpar o coração, para que a boca agora não venha contaminar o corpo inteiro, porque tudo está contaminado. Versículo 14. Porque do coração procede os maus desígnios, homicídios, adultério, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Então Jesus está falando aqui, que o que vai estar dentro do coração do homem vai ter que começar a sair pela boca. Aquilo que está dentro do seu estômago, da sua alma. Por isso que agora a boca, ela vai estar junto com os olhos e com o ouvido. A boca tem que ser limpa. A alma tem que ser limpa, o coração tem que ser limpo. Quem habitará no monte do Senhor? Quem tem o coração puro e as mãos limpas. Mas a sujeira entrou por onde? Entrou por Adão. Mas começou com Eva, pelo ouvido e pelo olho. Mas saiu de uma boca. Entendeu? Saiu de uma boca, colocou a carreira inteira humana a um fogo. Mas agora Jesus veio para destruir essas obras do diabo. E o que destrói a obra do diabo? A luz da verdade. Mateus 12, 32. Começar no 31. Mateus 12, 31. É aqui aquilo que eu falei. Chamavam Jesus de endemoniado. Olha o que Jesus fala. Mateus 12, 31. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia. O que é blasfêmia? Blasfêmia que sai pela boca. Pecado é aquilo que o homem consumou pelo corpo. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados ao homem. Então tem perdão, irmão. Aquela palavra pesada, aquela mentira, aquela maldição, tem perdão. Não esqueça disso, tem perdão hoje. O arrependimento. Ou você esquece que a bondade, tolerância e longanimidade de Deus que te conduz ao arrependimento? Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Não, peraí, é o 31. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito, que é o Espírito Santo, não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, você falar algo contra Jesus. Jesus é glutão. Jesus, ele é beberrão. Tem perdão. Mas você falar que Jesus, o Espírito que está nele é um espírito imundo. Você pecou contra o Espírito Santo. Você blasfemou. Você disse algo que é sujo, imundo, algo contra o Espírito de Deus. Essa palavra aqui não tem perdão. Mas aquilo que você falar contra o Filho do Homem, isso será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. 33. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má, o seu fruto mau.
porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisa boa, sendo maus? Porque a boca fala o que está cheio o coração. O homem tira do seu tesouro coisas boas, mas o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Agora aquela passagem: digo-vos que toda palavra frívola que o homem proferir dará conta no dia do juízo. Agora eu complementei, porque isso aqui, é o que sai da boca do homem. Só que Jesus falou para esses homens aqui, eles davam glória a Jeová, eles oravam, eles louvavam a Jeová, mas quando Jeová enviou seu filho em carne, eles falaram que ele era endemoniado. Falou: como vocês podem falar uma coisa boa se vocês são mal? Porque o coração fala, a boca fala que o coração está cheio. Falou: como pode? É o que Tiago estava falando lá para nós. É o que o Tiago ensinou para nós, que o homem, ele tem que conseguir refrear a sua boca. Porque se ele se refreasse a sua boca aqui, eles só iriam pensar, eles só teriam um mau pensamento. Mas a palavra lançada não foi lançada, mas eles lançaram, e ela não volta atrás. Porque a palavra, a boca, ela tem o poder da vida e da morte. Os irmãos entenderam? Vocês estão entendendo? Então o que nós vamos fazer? Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13. Vamos agora para a solução. Conhecemos o problema? Vamos para a solução então. Provérbios 28, 13. Olha o poder da língua. O que encobre as suas transgressões. O que é transgressão? Quando você desobedece à lei. Então você não guardou o mandamento, você transgrediu o mandamento de Deus. O que encobre, o que é encobrir? Roubou, mentiu, matou, caluniou. Ele encobriu. Está guardado, está escondido, mas tem um Deus que viu. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que confessa, ó a boca, o que confessa e deixa o pecado, alcançará a misericórdia. Encobriu o pecado, guardou para você, tem vergonha, não quer confessar. Jesus falou: aquele que se humilha, não é humilhado não, o que se humilha, porque aqui o cara, você vai ter que se humilhar, você vai ter que confessar o teu pecado. Aquele que se humilha será exaltado. Mas o que se exalta, o soberbo, ele vai ser humilhado naquele dia. Aí aqui está falando, aquele que encobrir o seu pecado, ele jamais vai prosperar. Mas aquele que confessa, a boca agora, e larga, ele vai alcançar a misericórdia. Então aquele que se humilhou agora, confessou, ele vai alcançar a misericórdia. Vá em paz, a tua fé te salvou. Você entendeu? É isso que Deus quer de nós. Nós temos a oportunidade que o diabo não teve. Nós temos a oportunidade que Satanás não tem. Ele já está julgado. Nós estamos prestes a ser julgados. Mas hoje nós podemos ser livres. Nenhuma condenação há para quem está inscrito em Jesus.
Vocês estão entendendo? Qual que é a solução? É isso aqui. Mas ela vai continuar. Atos 19, 18. Livro de Atos 19, 18. Aqui se cumpriu Provérbio 28, 13. Na igreja de Éfeso. Atos 19, 18. Presta atenção em cada palavra. Muitos dos que creram. Muitos dos que creram. Crê no quê? O que Paulo estava falando. E o falar saiu da onde? Da boca, da língua. Então algo saiu da língua de Paulo. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Isso aconteceu em Éfeso. Paulo pregando, a boca levando vida. Ela tem o poder da vida e da morte. Paulo levando a vida a quem estava morto. Entrou pelo ouvido, foi para o coração, queimou, purificou, limpou. Agora a boca falou que estava cheio. Eles vieram confessando, arrependidos publicamente, os seus pecados. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e larga alcança a misericórdia. Acabou a doutrina, mas vamos continuar. Mateus 10, 32. Vamos voltar para Mateus. Mateus 10, 32. Olha agora o poder da vida. O poder da vida que estava em Paulo, na sua língua. Porque um dia entrou pelo ouvido dele. E ele viu o próprio Senhor Jesus. Mateus 10, 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens. O que o povo de Éfeso fez? Começou a denunciar as obras. Confessar. Porque quando eles confessaram suas obras, eles estavam confessando aquilo que entrou dentro deles. O Evangelho de Jesus. Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está no céu. O poder da vida e da morte. Se você confessar Jesus, você confessar o pecado, largar e começar a confessar aquilo que entrou em você, que é Jesus a vida. Ele falou, você confessar diante dos homens, ele vai confessar diante do Pai. Mas se você negar, você se calar, você não pode se calar agora, irmão, você não pode se calar, porque ele falou que agora a luz não põe escondido debaixo de uma cama, mas põe no velador para que todos vejam a vossa luz. Foi essa profecia que Deus deu para mim, através do servo dele. A sua luz tem que brilhar, para que os homens vejam as boas obras. Mas essa luz não é minha, ela foi colocada em mim. Essa aqui, ó, a palavra de Deus, para que os outros vejam. Então entra pelo olho, entra pelo ouvido, vai para o coração. Então isso que Jesus está falando aqui, ó, aquele que me confessar, aqui, ó, diante dos homens, eu confessarei. Sabe por quê? No começo, irmão,
Aconteceu comigo. Eu criei, eu me arrependi. Mas eu tinha vergonha de falar de Jesus. Tinha vergonha de falar que eu era servo de Deus. Porque eu olhava para a minha veste e falei, esse cara é maluco. Por que você se veste assim? Eu me visto assim porque o meu Deus que me criou, que há de julgar o mundo, falou que eu tenho que me vestir com pudor e modéstia, porque Ele há de me julgar pelas minhas obras. Aí você confessou Jesus, você entendeu a diferença? Você tem que confessar, não pode fugir, você tem que confessar, você tem que usar a espada, manejar ela. Os irmãos estão entendendo? Amém? João 12:42. João 12:42. Por que você tem que confessar Jesus? Por causa disso aqui, ó. Se você não confessar Ele, você está condenado. Você pode crer. Você pode crer com o coração. Mas se tua boca não falar. Se lembra do bandido da cruz? Ele falou: eu mereço esse castigo, mas esse justo não fez nada. Jesus, lembra-te de mim no teu reino. Quando ele falou essa frase, ele creu que era o Filho de Deus, ele creu que ele podia ressuscitar, ele creu que aquele Jesus podia sair daquela cruz, morrer, ressuscitar, levar a alma dele para o paraíso, e que ele era o rei dos judeus. Tu te lembra de mim quando estiver no teu reino? Hoje estará comigo. Ele confessou. Ele confessou Jesus. Muitos falaram para ele descer, desce. Se você descer, eu creio. Ele falou, não, Jesus, fica, morre para tirar minha alma da condenação. Jesus fica na cruz e tira minha alma da condenação. Um homem que foi louco. Um maluco que existiu. A loucura de Deus estava naquele homem. Quem sabe nem Pedro acreditava, porque ele não acreditou. Ele teve que ver o sepulcro vazio, o lenço separado, e se maravilhou. Será? E o bandidão da cruz, eu creio que o Senhor vai entregar a sua vida, o Senhor vai ressuscitar, a minha alma vai ser livre pelo teu sangue. Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje vai estar comigo. Você viu a loucura que estava naquele homem? Para o mundo inteiro era a pior hora para crer em Jesus. Mas ele creu. E ele confessou. Por causa disso aqui, ó. João 12:42. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades. Qual autoridade? Fariseus, saduceus, sacerdotes. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, ó, creram, presta atenção em cada palavra, creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Para aqui. Os fariseus eram uma seita do judaísmo, a lei de Moisés. O fariseu era uma seita. O que é uma seita? Algo que veio de uma verdade. Ele crê nisso, o outro crê. Testemunho de Jeová é uma seita do adventismo. E o adventismo é uma seita do judaísmo, misturado com catolicismo e evangelho. É uma seita. A Bíblia fala que muitos creram em Jesus, mas por causa dos fariseus que levavam a palavra na sinagoga, eles com medo de falar que Jesus era o rei dos judeus, porque eles queriam ser visto pelos homens dentro de uma sinagoga. Aqui, ó. Queria estar sentado assim, ó. Eu sou judeu.
eu sou descendência de Abraão. Mas no coração dele, ele sabia que Jesus era o rei dos judeus. Mas não confessava com a boca, por causa do fariseu que estava aqui, ensinando a palavra de Deus, o Velho Testamento, mas sem a visão espiritual, ele ia ser expulso da sinagoga. E a Bíblia diz, olha lá o versículo 43, porque amaram mais a glória dos homens que a glória de Deus. Porque quando você amar a glória de Deus, que é Jesus, a verdade, você vai confessar. Você vai crer com o coração, mas com a boca vai confessar da salvação. Paulo vai ensinar isso, não vai chegar lá. Com o coração se crê, mas com a boca se confessa. Porque o poder da vida e da morte é na tua boca, irmão. Se você, mas o mudo, agora te peguei, aí o mudo. Como é que o mudo vai ser salvo? Deus sonda mente e coração. Deus não é injusto. Se um homem não consegue falar, a mente e o coração dele vai ser julgado naquele dia. Então Deus sabe que na mente e no coração dele, ele creu, ele confessou no mundo espiritual e Deus ouviu. Você entendeu? Nada está oculto, teu pensamento, você está pensando agora, Deus sabe. Você não escapa. Não escapa, irmão. O pensamento, teu coração, o sentimento, Deus sabe. A Bíblia fala que ele não atende a pecadores, ele sabe, ele ouve, mas não atende. Mas quem faz sua vontade, ele atende. Então, presta atenção. Jesus falou que aquele que confessar ele perante os homens, e confessar o quê? Com a boca. Aquele que me confessar perante os homens, eu confessarei perante o Pai, mas aquele que me negar, eu o negarei perante o meu Pai naquele dia. Então o que aconteceu com essas pessoas, se elas não se arrependeram? Pereceram. A palavra diz: amaram a glória dos homens, porque eles queriam ser vistos como judeu, dentro de uma sinagoga, porque a intenção do coração deles não era a verdadeira. Você entendeu? Aproveitando a deixa aqui, irmão. Irmão, se você está aqui, sonda o teu coração. Por que você está aqui? Para se aparecer para o teu irmão que você é crente, ou porque você ama Jesus? Se você tiver com esse sentimento mal, eu falo para você, irmão, se arrependa. Vai aos pés de Jesus, pede misericórdia, porque Ele sabe a intenção do teu coração. Por que muitas pessoas vão e não são curadas? Por quê? Jesus, ele vai dar algo para quem não quer? Para aquele que despreza a glória dele? E quer a glória dos homens? Quando você quer ser visto pelos outros, você quer a glória dos homens. Por isso que Jesus falou que os fariseus eram hipócritas, porque eles não queriam receber a glória de Deus, eles queriam receber a glória. Eles queriam ser vistos pelos homens e não confessavam. Mas Nicodemos, um discípulo em secreto, quando Jesus estava na cruz, ele mostrou pela sua obra que ele se arrependeu. Ele foi lá, José de Arimateia, e pediram o corpo para Pilatos. E quando eles pediram para Pilatos, o que eles fizeram perante Pilatos? Eles confessaram Jesus. Eles tiveram uma obra de justiça, confessaram perante Pilatos. Amém? Romanos 10:5. Romanos 10:5. Achei que esse estudo ia ser rápido, mas não é tão rápido não. Romanos 10:5.
Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Ele está falando do povo no deserto. Paulo está falando do povo lá no deserto, povo hebreu. Razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Lembra da pregação de ontem? Mesma coisa. Não façais, pois, idólatras como eles. Porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir. E não pratiquemos a imoralidade, como algum deles fizeram, e caíram num só dia 23.000 homens. Não ponhamos o Senhor à prova, como algum deles já fizeram, e pereceram pela mordidura das serpentes. Não murmureis. Ó, é aqui que eu quero chegar. Não murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. E o que é murmurar? O que é murmurar? Deus levou o povo para o deserto. Chegaram na primeira barreira, que era espiritual para o coração deles, o mar. O faraó atrás. Moisés, você trouxe nós aqui para morrer. Murmuraram. Não acreditaram no que Deus falou para eles. Vai para o deserto, caminho de 3 dias, e vão sacrificar para mim. O povo não creu. Eles murmuraram. Porque Deus está nos chamando hoje, irmão, para uma obra de arrependimento, para um ministério de reconciliação. Jesus nos chamou para uma guerra. E no meio da guerra tem o quê? Batalha. E na batalha vem o quê? A luta. E com a luta vem a peleja dentro de nós. Muitos querem murmurar. Eu não vou ser mais crente não. Não, ficou tudo pior. Não, fui para aquela igreja lá, tá louco, acabou com a minha vida. Murmurou. Por quê? Existe perdão? Claro que existe perdão. Mas nós temos que aprender, não tem? Quem sabe nós já pequemos. Quem sabe nós já murmuremos. Eu já murmurei. Quantas vezes eu murmurei? Não murmureis como alguns deles murmuraram. O que Deus fez? Eles foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplo, e foram escritas para nossa advertência. Por que Moisés escreveu? Não é para eles, eles morreram, é para nós. Deus já sabia de você aqui hoje. Mandou Moisés escrever milhares de anos atrás. Moisés escreve porque daqui a milhares de anos alguém vai ver isso aqui que aconteceu, porque esse exemplo é para eles, para que esse exterminador, que é o anjo da morte, não pegue eles. Foram escritas para a nossa advertência, de nós sobre quem os fins do século têm chegado. E aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Por quê? Porque não veio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que seja tentado além da vossa força. Toda tentação você pode suportar. Se chegou para você, irmão, porque Deus falou que você pode. Está aqui, é você. A tentação é humana, é carne, é soberba, a concupiscência do olho, da carne e soberba da vida. E você não será tentado além da vossa força. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Ele proverá para vocês livramento. Se, tem um porém, se puder suportar. Se você suportar, Deus está provendo o livramento. Entendeu? Não murmureis. E a murmuração vem da boca. Amém? Então, guarda a tua boca. Veio no pensamento, guarda. Muitas vezes é carne, outras vezes é Satanás. Amém? 2 Coríntios 4,13. Irmão, perdão. Eu estava lendo aqui, agora que eu fui me tocar, eu estou lendo 1 Coríntios. Perdão, 1 Coríntios 10 eu estou lendo. Não é Romanos 10.
Meus irmãos atentaram no que eu falei? Quem marcou é 1 Coríntios 10. Eu falei errado, falei Romanos, mas é 1 Coríntios 10. Tá bom? 1 Coríntios 10. Do 5 até o 13 eu li. Não murmureis, como o povo do deserto fez. Agora é 2 Coríntios 4:13. Quando eu errar, pode falar, irmão. Se ficar com medo, não. Falar, irmão, tá, você falou o versículo errado. Pode falar, tá? Eu falei errado aqui porque eu peguei o nome de baixo aqui do... 2 Coríntios 4:13 agora. Segundo Coríntios 4:13. Paulo está falando de um espírito aqui, ó. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso que eu falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Se lembra, se tu confessar Jesus, você tem que ter esse espírito de fé. Porque eu criei, por isso que eu falei. Porque se você não falar, a Bíblia diz que você amou a glória dos homens. Ou você foi o que está lá em Apocalipse: os covardes não herdarão o reino do céu. Sabe por quê? Ficou com medo de falar para a mãe, ficou com medo de falar para a esposa, ficou com medo de falar para o vizinho. Você não confessou Jesus, você foi um covarde. Se lembra da pregação que um dia Deus me deu aqui? Covarde. Covarde. Amém? Livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 15. Hebreus 13, 15. Por meio de Jesus, pois oferecemos a Deus sempre sacrifícios de louvores, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Vou ler de novo. Por meio de Jesus, oferecemos a Deus sempre sacrifício, não é de animal, não é de vaca, sacrifício de louvores, que é o fruto dos lábios que confessam o nome de Jesus. Confessar é o maior sacrifício que você pode fazer, porque você está se humilhando, porque você não encobriu suas transgressões, mas você agora confessou e largou. Não só confessou o pecado, mas agora está confessando aquilo que te libertou do pecado. Os lábios que são como um sacrifício para Deus. Confessar o nome de Jesus. Amém? Esse é o poder da língua, que é da boca. Vamos continuar. Colossenses 3:8. Livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 8. Colossenses 3:8. Agora, porém, lançai fora igualmente de tudo isto. Ó, tem que lançar fora tudo isto. Ponto e vírgula. Ele vai falar o que é: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Paulo está falando para Colosso que nós temos que lançar fora a ira, a indignação, a maldade. Mas agora essas duas passagens aqui, ó, que nós estamos falando da língua, a maledicência. O que é maledicência?
Falar coisa má. Falar coisa mal. Entendeu? Maledicência. Ficar falando mal. Mal do irmão, mal da irmã. Então falou para nós parar com esse negócio. Para de palavras de maledicência. E também linguagem obscena no vosso falar. Besteira, palavrão, gíria. Linguagem obscena. Vou resumir para não entender. Gíria. Hoje nós entendemos por gírias. Entendeu? Gírias. Corta isso. Está na palavra de Deus. O servo de Deus tem que lançar fora tudo isso. Gírias. Maledicência. Amém? O que eu estou dando aqui é solução para nós. Confessar, largar, confessar Jesus, parar de mentir, não murmurar, não falar palavras mal, não falar gírias. 1 Pedro 2:1. Um pouquinho antes do Apocalipse. 1 Pedro 2:1. Pedro 2:1. Lançando fora, portanto, toda maldade, dolo de hipocrisias, inveja e toda sorte de maledicências. De novo, Pedro falou a mesma coisa. Lança fora a maledicência. Tiago, capítulo 4, versículo 11. Volta só um pouquinho. Tiago 4, 11. Olha só. Agora Tiago vai trazer para nós o que é maledicência. Tiago 4, 11. Irmãos, não falei mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga o seu irmão, fala mal da lei. E julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és um observador da lei. Então tu é um juiz. Um só é o legislador e o juiz. Aquele que tem poder para salvar e poder para fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o teu próximo? Agora, tem um porém. Quando eu pregar a verdade, o que vai acontecer? Quando eu pregar a verdade, a pessoa vai dizer, tu está me julgando. É diferente. A palavra vos julgará no último dia. Paulo falou, está acontecendo algo errado dentro da igreja. Paulo falou, julgai uns aos outros, de acordo com a legislação. Tiago está falando de algo aqui, que o irmão está falando mal do outro. Ele está tendo uma maledicência. Algo que está dentro do coração dele. Você está julgando alguém, você é juiz? Toda vez que você foi falar com o teu irmão, arguir com ele, você tem que estar nessa justiça aqui, ó. Senão você é o juiz. Quem é juiz é a palavra, ela vai julgar nós. Mas a igreja tem que ter ordem e decência. Paulo falou, julgai uns aos outros. Quando nós julgamos uns aos outros e a nós mesmos, é o Senhor que está nos julgando e nos purificando. Então tem os dois lados. Porque toda vez que você vai pregar a verdade, a pessoa não pegar, ela vai falar para você está me julgando. Não. Eu não estou te julgando, estou te trazendo a verdade para te libertar. Porque essa palavra que eu estou falando, ela vai te julgar naquele último dia. E ela não é minha. Ela não é minha, ela veio de Jesus. Amém? Os irmãos entenderam? Vou continuar. Agora tem outra coisa. Essa aqui, vou falar para você. Essa aqui é difícil. Versículo 13. Atentai agora, vós que dizeis, hoje
ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucro. A pessoa está falando, eu vou lá, vou ficar um ano lá, eu vou trabalhar, eu vou ganhar dinheiro. Olha o versículo 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. De que é a vossa vida? Ele fez a pergunta. O que é a vossa vida? Sois apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo passa. Em vez disso, vocês devem dizer assim: se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isso ou aquilo. Muitas vezes eu tenho ensinado os irmãos aqui, mas está aqui, ó, porque eu aprendi. Por quê? Quando eu não falo o que Tiago falou aqui, ó, eu falo como em cima, no versículo 13, o que acontece? Versículo 16. Agora, entretanto, vós vangloriais nas vossas arrogantes pretensões. Toda vanglória, semente é essa, é maligna. Ele está falando que é maligno. Você dizer, eu vou fazer. Você não sabe se vai estar vivo amanhã. Isso é vanglória, é soberba, é jactância. Isso é presunção. Sabe o que é presunção? Você fala, eu faço. É presunção. Quem falou que você faz? Você pode ter experiência, mas se Deus não permitir, você não faz. Então, se o Senhor quiser... Aprendeu? Aprendeu? Se o Senhor quiser, nós viveremos e faremos isso. Se o Senhor quiser, nós vai viver até amanhã e nós vai fazer. Que o irmão fala assim, vamos fazer evangelismo. Eu falei, se Deus permitir, nós vai. A vontade eu tenho. Mas se Deus não permitir, e se der um tornado amanhã? E se chover granizo amanhã o dia inteiro? Uma arrogante pretensão minha. Eu sou totalmente dependente dele. O Espírito me guia, mas tudo depende dele. Amém? Os irmãos entenderam? Portanto, todo aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Então, se eu sei que eu tenho que fazer isso, e eu não faço, eu estou pecando. É uma soberba, uma arrogante pretensão que está no meu coração. Então é algo que está dentro do meu coração que tem que ser tirado. Mateus 5,33. Outra coisa também que a boca faz. Mateus 5,33. Mateus 5,33. Também ouviste o que foi dito aos antigos? Jesus falando, hein? Não jurarás falso. O que é jurar falso? Eu vou, irmão. E não vai. Juramento falso. Entendeu? É como uma mentira. Falou, não jurarás falso. Ele falou que está escrito, hein? Mas cumprirá rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei, nem jureis pela vossa cabeça, porque você não pode tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Amém? Sim, sim, não, não. Não jura. Não jura.
vamos lá para tal lugar amanhã. Vamos, irmão, vou. Eu juro para você que eu vou. E se você não pode? Se Deus permitir eu estiver vivo, sim, eu vou, irmão. Irmão, eu não vou. Por quê? Não, eu não vou. Não quero. Pronto. Mas machucou meu coração. Você foi sincero para com Deus ou com o teu irmão? Irmão, eu não vou. Pronto. Acabou. Aí o irmão de Tiago falou assim, vamos em tal lugar? Eu falei, não. Ele fica assustado. Mas eu não posso mentir. Ele falou, você quer ir em tal lugar? Eu falei, não. Eu não tenho que agradar o homem. Eu tenho que agradar a Deus. Porque, quem sabe, eu quero fazer algo para Deus e eu não quero falar para Ele. Eu falo, não, eu não quero ir. É a sinceridade. Agora, nós não temos que querer a glória dos homens. Nós temos que querer a glória de Deus. Então, aprendeu hoje. Não jura, não fala, eu posso, vou fazer. Se Deus me der a oportunidade de estar vivo, nós faremos. Aprenderam? É Bíblia. É Bíblia. Amém? Efésios 4:25. Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade ao seu próximo, porque somos membros um dos outros. Fala a verdade para o teu irmão, porque nós somos membros de um único corpo. Amém? Fala a verdade. Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Não sai nem a palavra torpe, palavrão. Palavrão, maledicência, gira, acaba com isso. Fala a verdade. Sim, sim, não, não. Se Deus permitir, nós vai. Amém? Porque está aqui, ó, o poder da vida e da morte. Não esqueça, o poder da vida e da morte. Pelas tuas palavras será justificado, pelas tuas palavras será condenado. Então, refreia a tua boca. Lucas 6:28. Lucas 6:28. Eu estou acelerando um pouquinho, irmão, que tem umas passagens aqui ainda e o horário já está correndo. Lucas 6:28. Jesus ensinou aqui, ó. Bendizei aos que vos maldizem, orai pelo que vos caluniam. Isso aqui é difícil, viu? Isso aqui para entrar no coração do homem é só o Espírito Santo mesmo. Bendizei ao que vos maldizem, orai pelo que vos caluniam. Como é que você vai combater agora uma maldição que veio contra você? Bendizendo. Bendizendo. Isso aqui é difícil, viu? Isso aqui é difícil. Só que essa prática tem que estar na nossa vida. Bendizei ao que vos maldize, orai por aqueles que vos caluniam. O que é calúnia? A pessoa está levantando uma difamação contra você. Entendeu? Orai por aqueles que vos caluniam, bendizei o que vos maldizem. Eclesiastes 5:4. Eclesiastes 5:4. Lá perto de Salmos. Eclesiastes 5:4.
quando a Deus fizeres um voto, não tardes em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes, do que votes e não cumpras. Não consinta que tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Salomão escreveu: você vai fazer um voto com Deus? Ele falou: cumpre. É melhor não fazer então, porque pelas tuas palavras será julgado. E é um voto com Deus, hein? O que é um voto com Deus? Senhor, eu vou lá naquela igreja. Às vezes você faz só o pensamento, Deus sabe o teu pensamento. Eu vou naquela igreja. E se o Senhor me der tal sinal, eu vou congregar lá. E vou dar o dízimo lá. Você fez um voto com Deus. Você veio e Deus fez tudo. Você não cumpriu com o dízimo, você votou com Deus. Você mentiu para Deus. Você mentiu para Deus. Então é melhor não votar. Porque é a tua palavra. Teve um homem na Bíblia, não me lembro qual que foi agora. Ele fez um voto com Deus. Que ele ia sair para a batalha. E quando ele voltasse, a primeira pessoa da família dele que ele visse, ele ia matar aquela pessoa. Sabe quem que foi? Sua filha única. E sabe o que ele fez? Ele matou. Porque ele fez um voto com Deus. Entendeu? Ele temia Deus. Porque ele sabia dessas palavras aqui, ó. Deus não é um homem para mentir, nem filho do homem para voltar atrás. As palavras de Deus, as promessas de Deus, não volta nenhuma atrás. Nenhuma volta. O Apocalipse não vai voltar atrás. Não vai. Entende? Não vai. Assim que se você guardar a palavra de Deus, ele não volta atrás, ele é fiel. Você vai ser salvo. É essa a garantia que você tem. Deus não é homem, irmão. O que saiu da boca dele, ninguém pode. O diabo viu, porque ele não pode. Ele não pode acontecer isso aqui, ó, pela boca de Deus. Porque essa palavra diz que ele já está julgado. Essa palavra diz que ele já está no lago de fogo. Apesar que ele está aqui, mas ele sabe que o tempo dele está chegando. É lago de fogo. Não tem solução para ele. Mas nós tem solução. Conhecer a verdade, se arrepender, largar, confessar e viver para Jesus. Amém? Livro de Êxodo 23:13. Êxodo 23:13. Segundo livro da Bíblia. 23:13. Êxodo 23:13. Amém? Em tudo o que vos tenho dito, andais apercebidos do nome de outros deuses, nem vos lembreis, nem se ouça na vossa boca. Era uma das ordenanças do povo de Israel. Por que Deus falou para eles não se lembrar? Porque eles eram idólatras. Eles estavam no Egito. Eles se criaram no Egito, no meio de um monte de deuses. Quando Moisés chegou para eles, o que Moisés falou para ele? O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, nossos pais, vai nos levar daqui. Vai cumprir a promessa que ele fez a Abraão, que ia levar o seu povo depois de 400 anos escravo e dar a promessa da herança da terra de Canaã. Moisés falou: mas em nome de qual Deus que eu vou?
Eu não conheço esse Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eu conheço os deuses do Egito. Ele falou, diga, eu sou. Eu sou o que sou, eu sou Deus, não tem outro Deus. Eu sou. Pronto, acabou. Agora Deus dá uma lei para eles. Tudo que eu vos tenho dito, vocês andam apercebido. E do nome de nenhum dos deuses vocês nem se lembrem, apaga da mente. E não saia da sua boca o nome deles. Agora eu vou falar uma coisa para você. Os profetas não falavam? Não falava Baal, não falava Astarote, eles falavam, não falava? Mas eles falavam não falando como que Deus está falando aqui. Igual, eu não estou falando aqui Baal, não estou falando aqui Beuzebu, Pombagira, eu estou falando. Mas eu estou falando para quê? Em forma de ensinar, em forma de te edificar. Mas se eu ficar falando aqui, ó, irmão, o rapaz lá foi atropelado. Nossa Senhora. Você entendeu agora? Você entendeu o que eu estou falando? Não foi fácil tirar da boca. Porque é um vício. Muitos irmãos estão em casa, tem irmãos que estão no meio de nós. Eles têm isso aqui dentro da mente e da boca deles. Tudo eles falam, essa senhora. E é o nome de um Deus. É um demônio. Você entendeu a diferença? De eu falar aqui, ó. Todas as imagens de escultura, Santo Antônio, São Pedro, Santo Expedito, é tudo demônio. Eu estou ensinando. Mas se eu ficar falando por falar, como uma gíria, como algo normal, que nem ela falou, ó, o irmão lá bateu o carro. Eu falo, Margarida, credo, que tragédia. Agora, o irmão bateu o carro. Nossa, você entendeu? Deus não quer que fique essa imundícia na tua boca, porque dentro de você tem um espírito. Ou você fala, sangue de Jesus tem poder, que Deus livre esse irmão desse mal. É diferente, você entendeu? Muitos não querem falar isso aqui, mas o Espírito Santo me levou isso aqui. Quando eu li esse versículo eu entendi. Ele não quer que eu fique falando isso aí. Você entendeu? Então se você tem esse vício, corta, lança fora toda maledicência, toda linguagem obscena, toda palavra torpe, todo nome desses demônios, a não ser que for para você edificar, ensinar. Você dizer, tinha um macumbeiro lá, ele estava invocando o Exu Caveira lá. É diferente. Você entendeu? Você falou de uma forma que você não está falando ou invocando esse demônio. Você está ensinando alguém, dissertando algo para alguém. Do que ser aquele vício. Tudo você vai falar, senhora, 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 senhora. Eu falo, está amarrado. Não é minha, é sua. Eu só tenho um Senhor, que está no céu. Entendeu? Não é para condenar ninguém, irmão. A verdade que liberta. Está aqui, ó. Está aqui. Está na Bíblia aqui, ó. Então é um ensino que não foi grande, né? Conseguimos fazer num horário bom. Um ensino que não é grande, mas vai aprender muita coisa. Então hoje você sabe que na nossa boca está o poder da vida e da morte. Está em você confessar ou não confessar Jesus. Está em você guardar os teus pecados e não confessar, e você confessar. Porque através da boca pode colocar o mundo inteiro em fogo. Então olha a importância desse órgão, que dentro dela está a língua. Um órgão que recebe também um outro pecado, sabe qual é? Que está no coração, a glutonaria e a bebedice. Não esqueça disso. A glutonaria e a bebedice. Ah, me lembrei de uma passagem, livro de Judas. Você quer ver um exemplo? Olha o exemplo do servo de Deus, Judas, versículo 9, que é só um capítulo, Judas 9. Ele está falando dos falsos profetas aqui, tá? O livro de Judas fala dos falsos profetas. Um dia eu vou dar esse ensino para vocês, os falsos profetas. Olha aqui, Judas, versículo 9. Contudo,
o arcanjo Miguel, quando contendia, viu que até o anjo contende? O arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreviu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, ele disse: o Senhor te repreenda. Olha o que o arcanjo Miguel fez. Ele podia ter falado: Satanás, seu desgraçado, maldito, o Senhor te repreenda. Ele não lançou palavras de juízo infamatório. O que é um juízo infamatório? Julgar. Você é um tição preto. Você é um derrotado, Satanás. Você é um desgraçado. Ele não proferiu o juízo infamatório. Falou: o Senhor te repreenda. Sabe por quê? Eu pego para mim isso aqui. Eu aprendi com Jesus essa semana. Ele não falou ontem que eu sou um desgraçado? Eu falei: eu sei que eu sou. Eu sei que você me odeia. Agora, eu sou agraciado. Porque Jesus me deu a graça de poder ser salvo. Então eu não proferi um juízo difamatório contra ele. O que eu falei para ele? Falei, ó, Jesus triunfou sobre vocês na cruz, colocando vocês ao desprezo. E a Bíblia diz que todo joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra. Se você pode contra essa palavra, você vai ficar de pé, ou você fica de joelho. Então eu usei o quê? A Bíblia. Então ela tem que parar, irmão. Que muitos, já vi muitos pastores, eles ficam falando palavra infamatória contra os demônios, o próprio demônio. Ele é um derrotado, a Bíblia diz que ele é um derrotado, ele já está julgado. Mas por que ficar falando a palavra? Acaba gerando, sabe o que no nosso coração? Soberba. Devagarinho vai entrando. E o bichão ali sabe. Ele sabe. Ele vai te setando devagarinho. E essas palavras aqui, ó, são para nossa repreensão. Quer ver? Olha o versículo 16 aí. Ele está falando dos falsos profetas, hein? Os tais são murmuradores, ó. O falso profeta murmura. São descontentes, andando segundo as suas paixões, a sua boca vive falando grandes arrogâncias. Eu posso, eu sou o cara, eu vou. São aduladores um dos outros, por motivos interesseiros. O que é um adulador? Adula. Não é bom, come e fique só, irmão. Fica aqui, a igreja vai te acolher, nós te amamos. Aquela mulher lá foi no tempo da ignorância, vai preparar. Olha aquela irmã ali, solteira, entendeu? Aduladores um dos outros por motivo interesseiro.